Estamos voltando então com a super entrevista com a famosérrima Renata Centurion. Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui que tá muito legal. Bora. Renata, vamos falar um pouco sobre gestão? Sim. Como um todo, assim, eu sei que a tua área especificamente é marketing e venda, CS, quero também saber dessa história toda de CS, o que tem de novo por aí. Mas olhando para a gestão como um todo, né, para a liderança também, quais os problemas hoje, ou tu vê grandes desafios que os gestores hoje enfrentam nas suas empresas, a nível Brasil? Eu acho que o maior problema das lideranças é falta de experiência da média liderança. Então eu vejo isso como um grande desafio. Quando os gestores pedem para a gente ajudar e fazer treinamento de liderança, etc., uma das coisas principais que a gente vê é o sofrimento, né, desse pessoal mais novo. Então, às vezes, não é nem idade, às vezes é novo na função, na empresa, de líder, né? No caso, né? Isso. E a liderança, ela precisa... O que eu percebo, né? Que você tendo alguém em quem se espelhar, em ter um benchmark e olhar para essas pessoas ajuda muito. E nem sempre existe alguém em que eles possam se espelhar e com quem eles possam aprender. Então, um grande problema é assim, a pessoa não fala e ela fica sofrendo sozinha. Sim. E com quem que ela pode dividir isso? Então, isso causa burnout, isso causa afastamento, isso causa também a pessoa ir embora da empresa. Sim, porque ela não sabe a pressão fazer. é tão grande por metas, enfim, Exato. Por dar conta de tudo que... E eu fiz uma postagem hoje, até nas minhas redes, falando sobre isso. Sobre como a gente insiste praticamente quase no mesmo erro, que é pegar o teu melhor técnico e colocar ele liderando, sem muitas vezes preparo algum. Então isso fica difícil, a gente acaba colocando essas pessoas em situações complexas, porque elas se veem diante de um monte de colaboradores, vários colaboradores, que não é mais só com elas, é com eles junto, e daí a engrenagem começa a sofrer. É isso mais ou menos que tu quer se referir? É isso, e então assim, se a gente está falando da média gestão, então os líderes, né, os VPs, o pessoal da alta gestão, chama a gente, normalmente para fazer um treinamento de liderança, como é que a gente faz para lidar com esse pessoal mais novo. E dentro do que você falou, acho que é muito importante falar que nem toda pessoa que vai muito bem, por exemplo, um vendedor ou uma vendedora que vai muito bem, nem sempre essa pessoa quer ser líder. Isso. E ela é empurrada. Um espaço da liderança. Exato, e assim, tudo bem. Né? Então, qual é o problema de você meio que empurrar? Porque às vezes acontece assim, não, você tem que ser líder, porque agora você tem que dar o próximo passo. E essa pessoa às vezes ela não quer isso como objetivo de vida. E nós temos que entender que tudo bem, né? Sim. Porque senão eu perco um excelente vendedor ou vendedora e perco essa liderança, porque ela vai embora. Sim, é muito sofrimento no caso, muito sofrimento. Porque todo líder, acho que uma das coisas mais importantes da liderança é você querer ajudar a pessoa que está abaixo de você. Sim. Liderar não é pelo exemplo, é por apoio, é como é que você mostra pra essa pessoa qual é o caminho das pedras, quais são os atalhos que ela pode tomar. Então essa palavra não dá pra usar muito no Brasil, que é coach, né? Sim. Então, assim, vai ser um mentor dessa pessoa. O mentor. Eu acho que a mentoria, ela explica bem o verdadeiro papel que o líder precisa exercer, que muitas vezes hoje eu vejo que está muito atrelado só à tarefa e ao cumprimento de metas, sendo que, na verdade, você tem ali uma legião de pessoas que precisam ser desenvolvidas ou mentoradas para, então, que essa média gerência atinja melhores resultados e ela fique bem também, né? Exato. E não é só, assim, a gente está falando da média liderança, né? Mas olhando para a alta liderança dentro das empresas, muitas vezes eles não tiveram treinamento. Sim. Eles não sabem ser gestores, eles tiveram que se virar e viraram líderes, né? Às vezes muito jovens. Então, é experiência de vida mesmo, sabe? Sim. Apanhar da vida, né? São coisas que a gente, durante muito tempo, a gente vai aprendendo, você vai criando uma casca, você vai entendendo como é que você faz numa situação, em outra, que se eu tivesse tudo, eu acho que se eu tivesse a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos, minha vida seria completamente diferente. Mas você tem que viver uma vida inteira. Eu me lembro de uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn, falou: "Oi, Renata, nossa, eu te admiro, eu adoro as suas postagens, eu adoro as suas palestras, eu assisto os seus cursos, gosto dos seus vídeos, e eu queria fazer uma mentoria com você. E o meu objetivo é aprender tudo o que você sabe, né? E que você me ensine tudo." Eu falei, em X dias, talvez. Eu falei, mas isso é impossível. Eu ainda brinquei e falei assim, aonde está a câmera escondida? Porque isso não existe. Eu falei, talvez, né? E essa pessoa, eu falei,
e falei sério, né? Eu falei, talvez ninguém tenha tido essa conversa com você, mas isso é impossível. Porque tudo que eu tive de experiências anteriores, de vivência, isso é a minha história. Eu não consigo passar minha história para você. Né? Então, várias coisas que eu vivi, muita coisa que eu apanhei, um monte, porque a pessoa fica olhando só o topinho do iceberg. Sim, e ninguém viu tanto que você sofreu que está ali embaixo. Isso que tu foi construindo ao longo dos anos. Foi construindo. Então, é muito difícil, você não consegue aplicar. E outras coisas, às vezes você está preparado quando a sorte acontece e que você cai num lugar legal. Né? Então, assim, eu tenho N histórias, anos de preparação, mas um monte de ralação, aí um monte de cabeçada que você dá e que ninguém está vendo. E hoje você visualiza que as empresas estão muito mais abertas para essa questão da formação e mentoria dos líderes, para ocupar novos cargos. Boa pergunta. Eu acho que as empresas que se preocupam com a escala em longo prazo, elas têm essa visão, mas nem todas, infelizmente. Por quê? Porque a pessoa só consegue olhar o imediatismo. Sim. Então ela olha assim, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 mês, daqui 15 dias. Então assim, desculpa, não dá para fazer um resultado acontecer e perene se você só olha no curto prazo. Sim. Então eu preciso desenvolver as pessoas, eu preciso ter uma história, eu preciso escalar, levar todo mundo junto. Não dá pra gente ficar dando tiro de meta o tempo todo. E aí, pra gente correr uma maratona, tem muita construção. E isso é equipe. E às vezes, assim, eu tô pensando numa empresa em específico agora, mas, né, numa história em específico, mas tem várias. Infelizmente, a empresa, ou felizmente, a empresa é a cara da liderança, da alta liderança, que a gente estava conversando também, verdade. Né? E se a alta liderança não consegue enxergar isso, desculpa, não vai acontecer na base. Não vai ser perene, né? Eu vejo que essas empresas, elas não vão ser perenes porque elas vão ter uma falta de líderes. Que hoje, até estava estudando sobre as gerações e tal, porque eu gosto de falar também sobre isso. E hoje a gente vê essas gerações mais jovens, nem todas aceitando estar num papel de liderança, né? Estar líderes. Ou o contrário, eles querem muito rápido chegar à liderança, eles querem muito rápido chegar à diretoria. Esse caso desse menino que eu te falei, que começou a conversar comigo, ele falou assim, não, porque eu aprendi, olha isso, olha a ilusão da pessoa. Renata, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender de marketing e agora eu tenho 23 anos. Nossa. E agora eu preciso aprender tudo de vendas nos próximos 2 anos, porque eu quero ser o diretor com 25 anos. Amigo, como se fosse linear isso, isso né? não é linear. Não é linear. E outra coisa, como assim você sabe tudo? Me explica, me fala sobre isso. Ninguém sabe tudo. Não. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E é como você falou antes, quanto mais a gente procura saber, entender e estudar, menos a gente vê que sabe. Né? Não, é assustador, né? Porque abre um abismo na sua frente e fala, meu Deus, eu sei esse pedacinho aqui, tem tudo isso para eu aprender. Mas, de novo, você precisa ter autoconhecimento e você precisa estar aberto a entender que ninguém vai saber tudo. E eu sei um pedacinho, né? E eu posso contribuir. E como é que... E aí, acho que tem essa coisa do time. Então, eu sou muito boa nisso aqui. Eu tenho consciência e eu sei. E aí, quais são as outras coisas que eu preciso trazer gente melhor que eu? Sim, para complementar. Para complementar. E aí sim eu tenho um time vencedor. Mas que unidos sejam por um propósito, né? Que daí, no caso, seja o propósito da empresa, para daí que a gente funcione, as engrenagens possam funcionar melhor. E eu queria te perguntar sobre, você se depara, assim, com pessoas saindo muito das empresas, trocando de empresa ou descontentes no seu trabalho? Muito. E o que você vê que pode ser feito para reter as pessoas dentro dos locais onde elas se encontram hoje? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiro... É difícil também, eu acho. É difícil, eu acho que não tem uma resposta única. Sim. Né? Mas a minha visão é assim, muitas vezes a pessoa vai para o emprego ou para uma empresa porque ela tem uma ilusão. Ou a ilusão do propósito, que nem sempre existe, ou a ilusão do dinheiro. Né? Na minha visão e humilde opinião, a gente não pode trabalhar por dinheiro. Eu preciso trabalhar por um propósito. Mas muitas vezes a pessoa não sabe qual é o propósito dela e por que você acorda todo dia e sai de casa e vai fazer uma coisa e tipo, você tá trocando vida por dinheiro. Isso aí. Por tempo, né? Por tempo de vida. Que não volta nunca mais. Não volta. Então, se você tá hoje, e aí eu acho assim, vou falar para você que está nos ouvindo. Se você hoje está trabalhando numa empresa, que você não acredita no propósito, você não concorda com o que você está fazendo, você não pode estar nessa empresa. E isso... Ficar doente aí. Não é só ficar doente, você está jogando sua vida fora.
Porque não é dinheiro. O dinheiro, ele vem depois. Sim. Ele tem que ser um propósito. Então, por que eu trabalho com vendas? Porque eu adoro fazer isso. Eu acho que a gente tem muito para evoluir, tem muita coisa para treinar outras pessoas, mostrar que a venda, ela tem que ser fácil. Ela não tem que ser difícil. A venda, ela acontece a partir de uma conversa em que eu entendo quais são os seus problemas, de verdade, porque eu quero te ajudar. Sim. Não porque eu quero dinheiro lá na frente. Porque eu quero te ajudar a resolver o seu problema. E aí todo o resto vai acontecer fácil. Mas para isso eu preciso entender qual é o meu propósito, qual é o seu propósito. Essa, eu acho que uma vulnerabilidade, entender que eu não vou saber de tudo. Sim. E falar isso para você e ser aberto, ser verdadeira. Eu acredito nisso. Então, se as pessoas não acreditam nisso, eu acho que elas estão perdendo o tempo de vida delas. E o que você diria, então, para esse pessoal tão jovem que hoje está chegando nas empresas e que, ao mesmo tempo, tem essa sagacidade, essa coisa assim rápida de conquista de novos patamares na escala organizacional e que a gente sabe, né, porque a gente é mais madura de tempo, de empresa, de experiência. De vida, casca. Isso, casca. Tropeço. Vida, tropeços e tal. O que você diria para essas pessoas que querem galgar tão rapidamente e escalar tão rapidamente? Nossa, eu acho que a primeira coisa que eu diria é calma. Né? As coisas não acontecem, né? O mundo não foi criado assim, né? As coisas não acontecem super rápido. Eu acho que um grande problema é que a gente vive no mundo digital que é muito rápido. Tudo eu preciso para ontem. WhatsApp, você tem que responder na hora. Por exemplo, eu vi aqui no nosso intervalo que eu tenho um monte de mensagem de WhatsApp e a pessoa, pô, mas você não respondeu ainda. A outra ligou para mim, porque eu não tinha respondido. Sim. A gente vive... Não foi imediato. Não foi imediato. Então as pessoas esperam que a gente seja muito rápido. Então, eu acho que a gente precisa ensinar a geração mais jovem, e eu não estou falando de todo mundo, porque tem muita gente muito jovem que é extremamente madura. Sim, nós temos nas empresas pessoas maravilhosas. Maravilhosa. Então, ela vem com uma inteligência emocional, ela vem com uma visão de mundo muito legal. Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa ajudar essas pessoas a entenderem que velocidade não é tudo. E talvez ajudar elas a ter um mentor dentro de uma empresa, alguém que vai acompanhar essa pessoa, mostrar os tropeços. Então, há uns 3 anos, 4 anos atrás, antes da pandemia, eu fui entrevistada por uma pessoa na Forbes, na revista. Nossa, que famosa essa pessoa. Gente. Não, foi muito legal porque a gente conversou sobre... não tinha a palavra muito etarismo, mas por que a gente deve contratar não apenas gente jovem e não apenas gente mais velha? Sim. E ter esse mix, porque as pessoas experientes, né? Então, a gente, por exemplo, eu hoje, se eu puder, eu não vou trabalhar dentro de uma empresa única, porque eu acho que o que eu posso contribuir com muitas empresas, né, e ficar num lugar só, fazendo a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, para mim não dá mais. Né? Então eu cheguei num nível... A mente que expande. Exato. É difícil voltar. Não, difícil voltar. Não cabe mais nessa caixinha. É isso aí, expandiu. Então, mas eu acho que a gente tem uma experiência muito importante para passar para outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem uma missão. Nós duas, pessoas da nossa idade, pessoas que chegaram num nível que teve muita conversa com muita gente, a gente aprendeu muita coisa no caminho, né? Então a gente tem obrigação de passar para as outras pessoas. O Cortella fala isso, né? Que a gente precisa passar para as outras pessoas, a gente tem obrigação de ensinar para as pessoas o que a gente descobriu, o que a gente aprendeu. Adorei isso! E de verdade, né? Porque senão você vai morrer e vai levar isso com você. Por quê? Não adianta, tem que compartilhar. O conhecimento, ele só é válido se a gente compartilhar com as pessoas. E eu acho que a gente compactua dessa verdade, porque é muito bom ver as outras pessoas crescendo. É muito bom. É muito isso não tem preço. Não tem preço. Quando a pessoa volta, assim, por exemplo, outro dia aconteceu, vira e mexe acontece, né? Uma pessoa fala assim, eu fiz um treinamento com você lá no começo, numa das primeiras empresas que eu treinei e tal, e eu adorei, eu levo até hoje, eu lembro do Spicer, eu lembro do impacto, como é que eu faço, as perguntas. Cara, isso não tem preço. Me arrepia de falar isso. Porque isso é muito legal. São coisas assim, que você toca na vida da pessoa, ela vai levar para sempre. Que nem eu falei da Paulette. São os professores, mentores, as pessoas que nos ajudam a ser o que a gente é hoje. Sim. Né? Então, quando a gente tem a sorte de ter um mentor, um profissional, uma pessoa mais experiente que a gente, que vai doar esse tempo, porque é isso, é doar o seu tempo, doar sua paciência, muitas vezes. Sim. Né? Mas a gente aprende também. Também! Né? Não, é ensinando que a gente aprende, dividindo as experiências, que muitas vezes não precisa ser só com as pessoas mais jovens, mas com as pessoas com todo mundo. A gente está falando de pessoas mais jovens, sim, né? Mas porque assim, é bem claro de ver.
mas é com qualquer um. E para as pessoas, e eu posso compartilhar meu conhecimento com quem quer me ouvir. Isso aí. Quem estiver aberto a ouvir o que eu tenho para compartilhar. Porque se também eu quiser ficar batendo murro de ponta de faca, a pessoa fala, ai, que saco, eu não vou fazer nada. Então, o que eu posso fazer por você? Vamos para outra empresa, então, né? Entendeu? Sim. Então, eu acho isso extremamente importante, esse compartilhamento entre, não apenas de idade, mas entre profissionais. Então, a gente não pode ficar viciado só numa coisa. Por isso que eu acho que eu gosto tanto, de fazer um paralelo com as viagens. Por que eu gosto tanto de viajar, né? Porque você aprende a olhar para uma coisa diferente que talvez você possa trazer para cá. E que a gente não tem verdades absolutas, né? Essa é a questão. Não é linear, não é 1 ou 0. É, isso aí. O que para mim hoje pode ser estranho na cidade onde eu vivo, na cidade onde eu moro, para outra pessoa em outro local pode ser algo estranho, talvez, né? Mas é muito, muito show. Mas você sabe o que é interessante? Eu estava vindo com o motorista que me trouxe para cá. E aí eu comecei a olhar, né, para os lados. Eu estava sem sinal de internet. Então, primeira coisa, eu não estava conectada, o que já é difícil em São Paulo, né? E aí eu comecei a olhar para o lado. Falei, nossa, mas o que são esses campos imensos que eu também vi no avião? Imensos, todos marrons. Essas plantas são todas mortas. Ele falou, não, essa é a cultura da soja, que ela precisa morrer, e aí ela precisa secar para daí ela ser colhida. Eu falei, eu não sabia disso. Sério? Sério? Nunca vi. Mais interior, então. Então, mas você vê que legal. Então, por que isso é importante? Cara, isso é muito legal, né? Então, eu fiz alguns vídeos depois que eu tô postando nos stories, porque são coisas assim, regionais. Únicas. Então, você não vê isso em São Paulo. Assim como em São Paulo, você vai ver uns arranha-células gigantescos que não tem aqui. E esse mix de coisas são as coisas muito legais dentro do Brasil que a gente tem, que são os regionalismos, assim, tem um monte de Brasil aqui. Dentro do é um negócio surreal. Então, como é que a gente pode usar essas coisas, de repente, para fazer uma empresa melhor? Para fazer uma empresa que não pensa, não pensa só com uma cabeça, sempre igual, com as mesmas pessoas. Por quê? Porque para a empresa é mais rentável eu ter gente que pensa diferente. Sem dúvida. Porque os nossos clientes são todos diferentes. Então, se eu procuro, eu quero uma pessoa desse jeito, nessa idade, que tenha não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quadramento, né? Quadradinho desse tamanho. Aí o que acontece? Eu vou ter clientes só quadradinho, você não vai ter um monte. Quanto mais pessoas diferentes eu tiver na minha empresa, que tenham vivências diferentes, culturas diferentes, regionalismos diferentes, mais eu consigo atender melhor. Mas daí você concorda que para o líder fica até um pouco mais difícil? Pois é diferente. Lógico. Do multi, né? Multicultura, multirregião. Por isso que o líder tem que ser muito bom, ele tem que ser uma pessoa que também está aberta sempre a se aprender, ao aprendizado, que eu vou entender, vou trazer novas pessoas, vou aprender com elas também. Mas para isso eu preciso estar aberta. Show, show, show. Então, estamos encerrando mais um quadro com a super palestrante e profissional Renata Centurion.